Assim, nós éramos muito próximos. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. Recentemente, a cantora e deputada Flor de Lis esteve envolvida em uma enorme polêmica. Seu marido, o pastor Anderson do Carmo, foi morto na própria garagem de sua casa, baleado com mais de 30 perfurações no corpo, sendo um grande número de ferimentos na região genital. A polícia segue nas investigações em busca de confirmar de vez quem executou Anderson, como e por quais motivos. Após toda essa repercussão, 2 dos 55 filhos de Flor de Lis e Anderson do Carmo foram presos e ambos confirmaram participação na morte do pai. Flávio, o filho biológico de Flor de Lis, confessou ter dado 6 tiros em Anderson do Carmo. Lucas, mais novo que Flávio e filho adotivo do casal, admitiu ter fornecido armas de fogo. Após um bom tempo sem se pronunciar, Flor de Lis decidiu vir à mídia e falar sobre todo o caso. Que tipo de comportamento ela exibe quando fala sobre toda essa situação e quando fala sobre o seu marido? Vejamos o que a sua linguagem corporal nos mostra. Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Cada dia que passa é que a ficha vai caindo, né? Os primeiros dias a gente acha assim, foi um pesadelo, esse pesadelo vai passar. Ainda existe essa coisa, né? De achar que ele está escondido. Que vai aparecer a qualquer momento. Que vai aparecer, que não passou de um pesadelo. E que a realidade dele estar vivo vai voltar a qualquer momento. Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Zigomático maior contraído bilateralmente a U12B, uma microexpressão de felicidade. Músculo risórios contraído, canto dos lábios se esticando a U20B, medo, juntamente com inspirada funda. Caracteriza ali uma alteração no fluxo cardiorrespiratório, marcando um pico de ansiedade e adrenalina nesse momento. Até agora ela deu uma grande pausa e agora aplica um agregador verbal na vogal E. Essa ferramenta verbal geralmente é utilizada para ganhar tempo enquanto se pensa numa melhor resposta ou numa resposta que faça mais sentido narrativo, mais sentido lógico, e não uma espontaneidade emocional. Esse tipo de fala mais bem trabalhada e manipulada fica evidente quando ela diz: dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. O uso de uma linguagem tão formal e tão bem articulada num momento desse, onde seria predominante um tipo de reação mais emocional, bem como uma linguagem mais espontânea e mais emocional, não faz muito sentido narrativo e pode ser visto ali como uma inconsistência narrativa, uma vez que ela articula muito bem palavras complexas, demonstra ali uma certa manipulação do seu discurso e uma ausência de espontaneidade, e poderia também estar relacionado a um afastamento verbal, porque ela não nomeia a situação, ela não fala eu estou muito triste com meu marido ter morrido, ela faz um afastamento, ela não faz mensagens diretas, eu estou triste porque ele morreu. Ela apenas define como esse tipo de situação, que é um termo ambíguo, que seria totalmente diferente se ela falasse eu não estou bem com a morte dele, eu ainda não superei que ele morreu. Esses pontos ambíguos em uma narrativa geralmente levantam suspeitas, como a gente já viu entre vários casos, o do Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que usava uma linguagem bem ambígua. Também, por exemplo, Bill Clinton, que ao se referir a Mônica Lewinsky, que é a sua amante, disse essa mulher, ao invés de minha secretária, tendo novamente um afastamento verbal. É que a ficha vai caindo, né? Os primeiros dias a gente acha... A U12B, novamente, uma microexpressão de felicidade. É interessante notar nesse trecho que ela não dá uma resposta direta. Eu estou bem ou eu estou mal, mas utiliza de vários afastamentos, como a gente já falou. Esse tipo de afastamento em excesso, essa dificuldade em responder de maneira direta, eu não estou bem porque ele morreu, pode ser visto como um discurso evasivo. Como vocês vão observar na narrativa dela, quando ela relata o que ocorreu no dia do crime, ela enche de detalhes a história, coloca vários detalhes, explica algumas coisas, por exemplo,
tipo, aí a minha filha veio correndo, a minha filha, aquela que mora embaixo, dorme na sala, aqui dorme na sala, sabe, perto da porta. E esse tipo de detalhe excessivo, segundo o protocolo SCANS de análise não verbal e segundo o protocolo SCAN do conteúdo da mensagem verbalizada, tem relação com a dissimulação, porque quando a gente quer contar uma história que é emocionalmente verdadeira pra gente, nós vamos direto ao ponto emocional e não ficamos preenchendo ela com detalhes e com narrativas evasivas. Vale lembrar também que Flor de Lis, além de ser uma deputada e ser uma figura religiosa, pode estar muito acostumada a se comportar diante das câmeras, por isso esse excesso de detalhes, de linguagem mais formal. Isso faria bastante sentido também. Porém, como a gente pode ver nesse trecho de um vídeo onde ela está declarando o seu apoio ao Sérgio Moro, ela está num estado emocional bem elevado e ali ela consegue falar de maneira direta. Eu, né, conte com o meu apoio, conte com o nosso apoio. Haja o que houver, não sei os demais, mas conte com o meu apoio, com o nosso apoio. É a hora de nós unirmos forças em oração, em clamor, pela vida do nosso ministro Sérgio Moro. Linguagem que ela não utiliza muito nesse momento. Também vemos outras expressões de felicidade na Flor de Lis quando ela está falando sobre quem pode ter sido ali o mandante do assassinato do marido. Vocês podem observar aqui. Quem queria ver o pastor Anderson morto? Eis a pergunta. Não sei. E essas expressões de felicidade são caracterizadas pela contração de maneira unilateral no AU12B, que é um comportamento incongruente quando você diz estar clamando uma perda ou estar triste por estar de luto. Como o próprio Paul Ekman mostra em Emotions Revealed, quando temos a perda de um ente querido, como por exemplo um pai, um filho ou um irmão, ou até mesmo um marido ou uma esposa, a emoção natural que a gente vai sentir geralmente é tristeza e não felicidade. Não, nós éramos muito juntos. Assim, nós éramos muito próximos. A senhora era apaixonada pelo Anderson? Eu era apaixonada pelo meu marido. Não, nós éramos muito Tensão na musculatura dos ombros. juntos. Pausa no fluxo verbal juntamente com tensão no lábio superior mais acentuada de um lado, a R10, desprezo, e tensão bilateral na musculatura dos ombros, turtle effect. Esse estado de tensão momentânea pode ser visto ali no protocolo SCANS como um ponto de dissimulação. Quando a gente não tem certeza sobre algo, tendemos a contrair a musculatura, associados à expressão de desprezo e a inspirada funda que ela dá também nesse momento, quando ela faz uma pausa, temos um conjunto de sinais, um cluster de sinais discordantes e incongruentes, que podem revelar ali uma certa incerteza dela. A senhora era apaixonada pelo Anderson? Eu era apaixonada pelo meu marido. Em seguida, a gente tem um fluxo verbal contínuo, uma expressão de tristeza realmente genuína, embora ela tenha botox, a gente consegue ver sim uma tensão aqui na região interior das sobrancelhas e no canto dos lábios, e os olhos estão bem brilhantes, o que se caracteriza sim como uma expressão verdadeira, genuína de tristeza. Uma das linhas de investigação presumia que o pastor podia ter tido relações com alguma das filhas adotivas. Ao ser questionada sobre isso, Flor de Lis se nega a responder e fica visivelmente irritada com essa pergunta. Ela clama estar furiosa e se sentir desrespeitada, porém ali seria um ponto importantíssimo para a narrativa, para a própria pergunta, realmente para limpar a ideia de que qualquer coisa não ocorreu, de que não há uma relação sexual entre pai e filha adotiva. No lugar disso, Flor de Lis é proibida de responder até pela sua assessora e pelo filho dela que está ali presente na entrevista. A polícia. Ela nem vai. Agora tá Tudo bem. Então a gente não faz essa pergunta. E enquanto o filho dela está dando uma bronca, né, tá dando uma pequena discussão com a equipe de jornalismo, a gente consegue observar no rosto da Flor de Lis micro-expressões de felicidade, o que é potencialmente contraditório à sensação de sentir-se furiosa e desrespeitada clamada por ela alguns segundos atrás. Os elementos que envolvem esse crime, né? 30 tiros, 30 perfurações no corpo, uma grande gama de perfurações na região genital, podem revelar grande impulsividade de quem executou Anderson, né? Não foi 1, 2, 3, 4, 5 tiros, foram 30 tiros, o que demonstraria um estado emocional elevado em quem fez isso e não uma frieza, o que novamente tem uma relação muito grande com motivos pessoais. E a grande concentração de tiros na região genital também pode estar associada a uma mensagem direta que pode ter sido passada do agressor ou dos agressores para o pastor Anderson, ou que utilizaram o pastor Anderson para passar uma mensagem para a mídia. E novamente reforça a ideia de que há grandes motivações pessoais envolvendo esse crime, o que tornaria muito improvável a hipótese de que teriam sido assaltantes ou pessoas que não tivessem relação ou conhecimento direto com o Anderson. A linha de investigação provavelmente presumira que os filhos podiam ter sido abusados por Anderson e assim ter se rebelado contra o pai adotivo como manifesto por abusos sofridos. Vale lembrar que, embora não seja informado se o pastor Anderson teve ou não relações sexuais
com as suas filhas adotivas ou que cometeu até mesmo pedofilia, ele tem um perfil muito semelhante a outras pessoas que se envolveram em abusos cometidos contra crianças em comunidades e geralmente com ligações religiosas. Foram os casos, por exemplo, com João de Deus, Jim Jones e David Koresh. Assim como Anderson, esses três que eu citei agora também tinham os seguintes elementos. Eram líderes religiosos que pregavam religiões derivadas do cristianismo, viviam em uma espécie de comunidade ou casa compartilhada com mais de 15 pessoas, nas quais todas as pessoas dormiam próximas umas das outras, crianças, mulheres, homens, e mesmo com filhos, não se mudavam ou construíam novas residências próximas, moravam sempre no mesmo local. Tinham acesso a crianças de forma fácil e muitas vezes sem supervisão de adultos, eram líderes de suas famílias e das famílias que estavam hospedadas em sua comunidade ou casa compartilhada, tinham o controle financeiro de tudo e dividiam tarefas da casa para cada pessoa, possuíam crianças adotadas em situações ilegais. Deputado, dos seus 56 filhos que a senhora tem, quantos são adotados legalmente? Legalmente, São mais de 15? são. Todos esses pontos são similaridades conhecidas por essas 4 pessoas. O que eu vou falar agora não há conhecimento na mídia. Como eu disse, a gente não sabe realmente, não há uma confirmação de se o Anderson abusou ou não de alguma criança, de alguma pessoa. Porém, os outros 3, David Koresh, João de Deus e Jim Jones, abusaram de mulheres, crianças, homens e, além de violência sexual, praticaram também violência física contra mulheres, crianças e animais. E tirando o João de Deus, os outros 3, David Koresh, Jim Jones e o Anderson do Carmo, foram baleados até a morte. Então pode ser que haja uma correlação entre esses perfis, né? Como são todos muito parecidos, pode ser que haja uma correlação entre o abuso sexual infantil e a figura do Anderson. Pode ser que haja. Lembrando que esse é um vídeo de estudo comportamental e não um viés de investigação e nem nada do gênero. Flor de Lis aceita falar sobre o que aconteceu na noite do crime. Nessa noite vocês saíram de carro? Saímos de carro, fomos para... Atravessamos a ponte, passamos... Vocês foram até o Rio? Atravessamos a ponte, passamos por Copacabana, teve um lugar ali que nós chegamos a parar para comer aqueles negócios que eu gosto de peixe. Quando ela inicia sua narrativa sobre a noite que ocorreu o crime, conseguimos observar alguns pontos bem críticos. Ela detalha excessivamente a história antes e depois do momento do crime, sendo que o momento em si, que deveria ser mais carregado de carga emocional, é contado de forma mais rápida. O que é uma incongruência narrativa. Os próprios métodos utilizados para detectar dissimulação, honestidade em depoimentos de crianças que foram abusadas, como é relatado nas pesquisas do protocolo SCANS, mostram que quando a gente está contando uma história verdadeira, a gente tende a ir para um momento específico e falar aquela parte. Se você vê um filme bacana, você vai sair do cinema falando de uma cena específica. Você não vai falar, primeiro começa assim, depois assado. A primeira reação sua é lembrar daquela cena que te marcou emocionalmente. O que a gente consegue observar também no relato da Flor de Lis, que é outro ponto, ela é extremamente cronológica. Ela não conta nada emocionalmente, além dela rechear de detalhes. Ela não vai e fala o que aconteceu de maneira direta. Olha, eu cheguei na casa e foi tudo muito rápido. Quando eu vi... Não, ela fala, primeiro a gente saiu dali, aí a gente passou pra lá, aí ele tava assim, aí ele tava assado, aí a gente deu risada, aí eu entrei na garagem, aí eu abri a porta, aí eu tirei o sapato. E isso geralmente está associado a uma manipulação de narrativa. Quando eu quero falar algo que eu sei, que eu tenho convicção de que eu estou emocionalmente sendo honesto, eu vou direto pro ponto principal, pro ponto que me marcou. Não vou ser cronológico. Lembrando que o protocolo também prevê ali no sistema ABC, Account Baseline Context, o tipo de linha de base. Tem pessoa que sim, mesmo emocionada, é mais cronológica do que específica. Esses são casos um pouco raros, mas existem sim, e isso deve ser levado em conta. Por isso que a gente está pegando vários pontos e não um ponto específico para colocar aqui potenciais discordâncias entre o que ela está falando e o que ela está expressando. Ela esboça mais expressões emocionais associadas à tristeza, antes e depois de descrever o momento do crime. A gente estava muito feliz. Pegamos a Rua do Valão. A rua estava muito deserta. Em relatos genuínos, geralmente essas expressões ocorrem quando a gente vai narrar o momento do crime. Quando você vê, por exemplo, pessoas falando que perderam seus filhos, elas geralmente mostram as expressões de tristeza de maneira mais latente quando chega no momento específico. No momento do crime, ela clama lembrar do número exato de disparos efetuados, o que é uma inconsistência narrativa. Ter esse tipo de atividade lógica durante um momento associado a um crime pode ser duas coisas: que você estava consciente durante todo o crime, ou seja, não teve uma ativação emocional muito grande, ou que você está dissimulando e mentindo sobre algo que você experienciou. E o interessante é que ela comete um erro nesse trecho. Quando ela dá entrevista para a Record, ela fala que foram 6 disparos. Porém, ela fala pá, 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 o que são um total de 7 disparos, e não 6.
como foi ali a tese feita pelo Flávio, de que ele tinha disparado apenas 6 vezes. Né? Pá, 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 pá. Porém, é interessante observar que na entrevista que a gente tem do Fantástico, ela fala realmente 6 disparos com os barulhos, os pá, 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 pá. Eu ouvi os tiros, me assustei, foram pá, 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 pá. Eu ouvi 4 tiros seguidos e mais 2. Se você observar, vai ver que a entrevista da Record foi gravada durante o dia e a do Fantástico durante a noite. Pode ser que essa entrevista tenha sido gravada no mesmo dia e que a da Record tenha sido gravada durante o dia. Esse erro foi observado pela assessoria dela, tipo, olha, você falou 7 disparos ao invés de falar 6, tá? E de noite esse erro corrigido foi falado de maneira mais correta na entrevista para o Fantástico, o que mostraria ali uma manipulação narrativa e, novamente, um ponto dificilmente de ser acreditado numa narrativa honesta. Também na entrevista que ela deu para o Fantástico, ela diz, né, nesse momento do crime, que todos os filhos que estavam acordados também ouviram 6 tiros. A senhora fala que ouviu 6 tiros. O laudo diz que foram pelo menos 30 perfurações. Por que essa diferença? Não fui só eu. Meus filhos que estavam acordados falaram também a mesma quantidade de tiros ouviram 6 tiros. Porém, na narrativa que ela dá para Record, um pouco mais cedo, ela diz que apenas o Ramon estava acordado e os outros filhos estavam dormindo, o que novamente é uma inconsistência narrativa. 18 ou 19? Era o único que estava acordado àquela hora? Era. Ramon, e aí eu falei com ele, Ramon... Na entrevista que ela dá para Record, quando ela vai falar ali dos 3 filhos que abordaram ela primeiro, quando ocorreu ali o momento dos disparos, ela cita os 3, né? Fala que veio primeiro uma, depois veio o Flávio, depois acho que veio o Daniel sem camisa, uma coisa assim. E ela insere o estado emocional em apenas um dos filhos, que é a primeira filha. Ela fala que veio assustada, gritando e com medo. E os outros filhos ela apenas fala, um veio gritando, o outro veio sem camisa. Quando eu ouvi os tiros, a minha filha Tayane, que dorme no quarto da sala, foi a primeira que subiu, correndo, né, assustada, chorando. Meu Flávio subiu. Esse tipo de detalhe excessivo geralmente está associado à tentativa do mentiroso de dar mais credibilidade na sua história. Como pesquisas feitas por Aldred Vries mostram, quando a gente vai inserir outra pessoa na nossa narrativa, e é uma narrativa falsa, dificilmente a gente coloca um estado emocional nessa pessoa. Eu não falo, ela veio feliz, ela veio triste. Eu só falo, ela veio e falou para fazer isso. Isso chama-se validação por meio de terceiros. Eu quero deixar minha história mais crível e coloco terceiras pessoas na narrativa para parecer que ela é real. Mas quando eu esqueço de colocar um estado emocional, basicamente esse ponto dessa pessoa entra só para fazer jus à narrativa que eu tô contando. O que é um ponto dissimulado muito forte e provavelmente nesse momento na entrevista da Flor de Lis, uma grande incongruência. Nesse mesmo trecho também, quando ela vai falar dos 3 filhos, onde ela começa a dar mais pausas verbais e falar com mais cautela, ter mais dificuldade de falar de forma corrida, ela quebra frases que não fazem sentido. Por exemplo, a minha filha veio correndo, seria o sentido. Ela fala, a minha filha veio correndo. Foi a primeira que subiu, correndo, né, assustada, chorando. Ele subiu gritando, meu filho Flávio subiu gritando, mãe, mãe! E nesse momento também, específico, além dos outros momentos do vídeo, é onde ela mais olha para a cara do entrevistador, fazendo sustentação de olhar. Isso geralmente está associado a uma coisa chamada facial feedback, que é quando o mentiroso tenta ver se a pessoa que ele está tentando enganar está acreditando. Eu tô falando, ele está balançando a cabeça, está concordando, então bacana. Você consegue ver, por exemplo, a diferença quando ela fala que entrou na casa e viu que a luz estava apagada e não sei o quê, e ela vai fazer um gesto ilustrador e o olho vai na direção. Joguei minha bolsa... Não, ele já estava em pé ali na traseira. Eu joguei minha bolsa em cima da cama, joguei meu sapato também em cima da cama. Porém, na hora que ela vai falar dos filhos, ela olha pro entrevistador. E o Daniel veio correndo, e a fulana veio pra cá, e o outro veio sem camisa. O meu Daniel subiu, sem camisa. Na entrevista que ela deu pro Fantástico também, ela fala que a arma foi encontrada naquele ambiente, o que é um afastamento verbal, e diz que até que se prove o contrário, o Flávio é inocente, o Flávio não fez nada. O que é diferente de dizer ele não matou. Até que se prove o contrário, está associado ali a um S2 ou um S3, que são manobras verbais para parecer que eu tenho credibilidade e honestidade. Geralmente está associado também à dissimulação. Importante dizer também que o Lucas, que foi o filho ali que teve relação, que forneceu a arma pro crime, no vídeo especial da Flor de Lis, quando ela fala dos 55 filhos, é o único filho que ela tem um comportamento de afastamento afetivo. Ela não se aproxima dele, não tem uma proxêmica íntima, não abraça ele, coloca ali uma tensão nos ombros e os braços para trás. Você pode ver uma diferença muito grande quando ela se aproxima dos outros filhos
e outros parentes da casa. Bom, pessoal, a nossa conclusão aqui então é a seguinte: Flor de Lis demonstra muitos pontos incongruentes em sua narrativa, expressões faciais de felicidade ao abordar temas como a morte ou o mandante da morte do seu marido, demonstra inconsistência narrativa em seu relato, ao mesmo tempo que Anderson do Carmo apresenta um comportamento suspeito, similar a líderes religiosos que se envolveram em escândalos de pedofilia e abusos sexuais e acabaram mortos baleados. Esse tipo de caso geralmente tem uma explicação um pouco enfadonha e geralmente tem relações diretas, mas o que foi falado, a linha de investigação falada, é muito provável que esse caso realmente possa ser totalmente resolvido dentro da própria casa da Flor de Lis. Bom, meu nome é Vitor Santos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, clique em gostei que me ajuda pra caramba e compartilha com o seu pessoal aí. Coloca aqui nos comentários dicas de quem você quer ver analisado aqui no Metaforando e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!